Bem, pessoal, voltando mais uma vez ao tema do iluminismo, vamos falar agora um pouco sobre o iluminismo e a religião. No século XVIII, a Igreja Católica ela foi alvo de muitas críticas feitas por esses pensadores, pelos pensadores iluministas, porque esses pensadores criticavam a superstição e também o fanatismo religioso, bem como eles criticavam a intolerância religiosa. Esses filósofos acreditavam que o fanatismo, a intolerância religiosa eram os principais obstáculos à construção de um mundo melhor e de uma sociedade mais racional. Um mundo melhor e uma sociedade mais racional. Os filósofos iluministas, eles criticavam também, ou diziam que, faziam críticas em respeito à liberdade de pensamento e a liberdade de opinião. Ou seja, por muito tempo, o dogma religioso é que ditava os ritmos da sociedade. O dogma religioso foi o principal conjunto de ideias, o principal conjunto de princípios autorizado pela igreja. Ou seja, o dogma, as leis religiosas era o que ditava, os dogmas eram o que ditavam como a sociedade deveria se comportar, como que a sociedade deveria proceder. E é claro que os filósofos do iluminismo, eles questionavam isso, faziam críticas a esses princípios legais, a esses parâmetros legais impostos pela igreja. E as ideias que os filósofos contestavam eram duramente reprimidas. As pessoas que contestavam eram duramente reprimidas. Por essa razão que os filósofos iluministas, eles pregavam a liberdade de pensamento e de opinião. E tinham como objetivo formar uma sociedade esclarecida, sendo necessário para isso romper com o poder do clero, romper com o poder da igreja, com os dogmas, com as leis da igreja e com o fanatismo religioso. E o filósofo iluminista mais crítico, o crítico mais ferrenho dos dogmas da igreja foi o filósofo Voltaire. Voltaire, ele era, como eu já havia dito antes, um filósofo deísta. Vejamos, Voltaire e os filósofos deístas. Voltaire foi um dos maiores críticos dos dogmas religiosos. Para ele, a religião era culpada pelos males da sociedade. Isso dizia Voltaire. A religião era culpada pelos males da sociedade. Voltaire acreditava que a razão deveria substituir a superstição cristã. Muitos filósofos, muitos historiadores não costumam usar esse termo superstição cristã, mas fala a fé. Então veja que para Voltaire, que era um filósofo francês, a razão deveria substituir a superstição, a razão deveria substituir a fé que era pregada pela igreja. Veja que o Voltaire dizia que ele condenava a intolerância religiosa e a intolerância religiosa da igreja, e segundo ele, essa intolerância motivava guerras e consequentemente causava morte e destruição. Apesar de todas essas críticas, Voltaire e grande parte dos filósofos iluministas acreditavam em uma força divina, mas uma força divina que não interferia diretamente no proceder ou nas ações humanas.
Eles acreditavam nessa força divina, por essa razão que eles eram denominados deístas. Eram denominados deístas. No entanto, para os deístas, essa divindade que eles acreditavam existir não era onisciente, ou seja, que apesar de se manifestar em todos os elementos da natureza, não interferia na vida humana. Veja que a religião, principalmente a religião cristã, ela diz o seguinte, e é claro que também está dentro da minha convicção, a religião cristã, o cristianismo prega acerca de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Para os filósofos deístas que acreditavam em uma força divina, não acreditavam na onisciência dessa força divina, porque por mais que essa força divina estivesse presente em todos os elementos da natureza, essa força divina não interferia diretamente nas ações do homem. Estes eram os filósofos deístas, e Voltaire foi um deles. Na verdade, a história diz que muitos historiadores dizem que Voltaire, de fato, ele era um verdadeiro e convicto homem ateu. Pois bem, em relação ao iluminismo e à política, presente na sociedade europeia do século XVIII, o poder absoluto também foi alvo de duras críticas dos pensadores iluministas. Esses pensadores contestavam o despotismo e a ideia do direito divino dos reis, além de condenarem, claro, os privilégios da nobreza e do clero. Para os filósofos iluministas, a maior preocupação não era com a forma de governo, monarquia ou república, mas sim com uma maneira de controlar o poder. Eles se preocupavam em haver uma maneira de controlar o poder excessivo dos governantes, o poder excessivo dos reis. Grande parte desses pensadores apoiavam um governo constitucional, ou seja, um governo que respeitasse a Constituição, pois acreditavam que ela seria a melhor garantia contra os abusos do poder. A Constituição seria a melhor garantia contra abusos do poder. E entre estes filósofos, podemos destacar aí o Barão de Montesquieu. Montesquieu, aquele que defendia a criação dos três poderes. Um dos maiores críticos do absolutismo, claro, Montesquieu. Ele dizia que esse tipo de regime político, no caso o absolutismo, era corrupto e era violento. Corrupto e violento, e comprometia a sociedade e trazia estagnação, temor e pobreza para a população. Para Montesquieu, este regime político, ele estagnava a sociedade e não permitia que as pessoas prosperassem, que as pessoas crescessem. Isso, claro, causava medo e também trazia pobreza para a população. E para Montesquieu, para que essa sociedade se libertasse do despotismo, deveria criar um bom governo. Seria necessário a separação do poder em três campos: poder executivo, legislativo e poder judiciário, conforme nós já havíamos tratado antes. Veja, executivo que executa e administra as leis, o legislativo que elabora as leis, o legislativo para elaborar as leis, e por último o poder judiciário que julga aqueles que desrespeitarem a lei. Os três poderes não poderiam ser exercidos por apenas uma pessoa, porque
dessa maneira, se fosse exercido por apenas uma pessoa, a liberdade política estaria ameaçada. E para evitar o abuso do poder, Montesquieu defendia uma forma de governo mais equilibrada. Era o poder freando o poder, na qual, claro, um poder controlaria o outro. Modelo que nós temos no Brasil: poder executivo, legislativo e judiciário, poderes autônomos, entretanto harmônicos entre si. Este foi o modelo político defendido pelos iluministas, este foi o modelo político defendido por Charles Louis Secondat, o Barão de Montesquieu.